Vamos lá, e aí, beleza? Vou tentar mandar aqui mais ou menos os assuntos mais relacionados, não a prova de marcar, tá bom? A primeira parte, mas a segunda, conforme eu falei no vídeo anterior. Então, assim, não são apostas, são questões que é importante vocês terem ciência de como agente etiológico, como se faz o diagnóstico, como é que qual seria a conduta, medicação principal, fase aguda, fase crônica. Então, eu tenho um resumo aqui, se vocês quiserem, não é meu não. Não sei quem foi que fez, mas é um resumo bom que tem os principais pontos que a gente olhou. Eu olhei pelo menos só para a segunda etapa, porque ele é bem simples e bem resumido, né? Então, caso vocês queiram, só falar que aí eu envio para vocês, tá bom? Aqui nesse resumo, no caso, foi separado em doença de Chagas, malária e leishmaniose. Nessa leishmaniose eu quero me ater um pouco mais com vocês. Então aqui no resumo, né, ele vai falar com relação a Chagas, por exemplo, o agente etiológico a gente já conhece, Trypanosoma cruzi, certo? O hospedeiro é o barbeiro. Geralmente a situação vai vir, ou a pessoa fez uma viagem, certo, para a região norte do Brasil, principalmente, né, Macapá, Amazonas, Pará, essa região aí, ou a pessoa foi a turismo e aí ela consumiu açaí, ela comeu um pastel com caldo de cana. Então, geralmente na questão eles vão colocar esses pontos, que são pontos chaves para ligar você ao diagnóstico que eles esperam que você tenha, certo? Ou isso na fase aguda, tá certo? Na fase crônica, a pessoa já vem com sintomas arrastados, com cansaço, geralmente já vai estar com o fígado aumentado, esplenomegalia. Então já vai ter ali as características arrastadas, vai dizer que morou na infância toda, na região norte, se mudou para São Paulo, para a região sul, sudeste ali, e aí desenvolveu, né, ao longo do tempo, morava, aí geralmente na zona rural, a casa de pau a pique, telhado de palha, então muito besouro, muito mosquito. Então essas regiões geralmente remetem a esse tipo de doença, né? São as doenças no Brasil chamadas de doenças negligenciadas, tá certo? Então aí vai ver modo de transmissão, né, através das fezes do barbeiro, né, a ingesta de grande quantidade eles colocam aqui de açaí, de caldo de cana. Existem as formas a indeterminada, que aí tu tem que tentar ver pela sorologia, né, isolada, e não tem muitas manifestações durante o dia a dia da pessoa. E a forma crônica, onde geralmente a pessoa vai pedir um raio-x e ver que o coração está com dimensão maior do que o normal, né? E essa cardiomegalia é comum, certo? Geralmente ocorrem mortes súbitas nesses pacientes, tá certo? Aí quando você for pedir para rodar, que a pessoa vai chegar com essa queixa na questão cardíaca, você vai rodar um eletro nessa pessoa, aonde geralmente a onda aqui vai estar lá isolada, né? E aí a gente tem bradicárdia, extrasístole, bloqueios, BAV da vida, vai estar nessa característica desse paciente com Chagas, tá certo? Tem a forma digestiva também, tá? Tem também a questão do megaesôfago. A pessoa vai estar com dificuldade de deglutir, às vezes confunde com a calase, então é importante lembrar disso, que são doenças que são relacionadas. E o INEP ele gosta desse tipo de doença, que eles podem te conduzir a outro diagnóstico. E aí tu tem que lembrar de diagnósticos diferenciais, né? Mas essas enfermidades, elas têm características específicas que não tem como... Tu ainda pode ter uma semelhança, mas confundir tu não vai confundir. Geralmente tu consegue realmente diagnosticar a doença que eles estão solicitando, tá certo? A forma aguda, geralmente 7 dias com febre. E aí como tu vai detectar? Através da pesquisa. A pesquisa, no caso, direta é o ELISA, tá?
Você vai solicitar o ELISA, no caso, na prova de responder, aí você vai colocar lá que vai solicitar para fazer o diagnóstico, para tirar a conclusão exata, né? O diagnóstico vai solicitar o ELISA, tá certo? Que vai ter lá o Trypanosoma cruzi circulando no sangue da pessoa que está com a enfermidade, tá certo? E a forma crônica também vai se diferenciar imunofluorescência, tu pode pedir, a própria ELISA, é bom decorar que a ELISA vai servir para os dois. Então, não souber nada, a ELISA vai salvar a pátria. Ele tem a hemoaglutinação, também pode ser um PCR, também pode ser solicitado. O tratamento, ele é o benzinadazol. Benzimidazol, não confundir com a Anitta, tá? Benzimidazol. Esse benzimidazol, você vai dar para ele durante 60 dias. Detalhe, o benzimidazol, ele não pode ser dado na fase crônica. Então, se tu encontra o paciente que está com uma cardiomegália, que está com um megaesôfago, um megacólon, esplenomegália, tu detecta que essa pessoa já tem mais idade, é idosa ou já tem mais de 40 anos e essa pessoa não tinha o diagnóstico, você diagnosticou, mas é uma fase crônica, você não trata com benzimidazol, certo? Benzimidazol é apenas para fase aguda. Na fase crônica ele não serve, vai ser só paliativo, tá bom? Agora vamos dar uma olhada em malária, tá bom? De Chagas é isso. Geralmente a situação, o cenário é esse. E de malária o cenário é o mesmo, sempre nessa região nossa, né? Se a pessoa não veio da África, né? Que no caso é a forma falcíparo, que é a principal. Aqui no Brasil, ela é endêmica, tá? Essa malária, ela difícil eles cobrarem porque ela é muito fácil de ser identificada, tá certo? Mas aqui no Brasil a forma que mais tem é a Vivax, tá? 80% é a Vivax, 20% é o falcíparo, que é a pior forma que se pode adquirir, tá certo? É a forma mais grave. A manifestação são as febres terçã, que é de 48 horas, a pessoa tem a febre na segunda, ela melhora na terça, na quarta volta de novo a febre, mais de 39 graus, a pessoa vai ficar acamada, não vai conseguir fazer nada, certo? Calafrios, tremores, então a malária é tranquila. A forma grave, ela geralmente vem com dor abdominal intensa, a pessoa vai ficar com icterícia, né? A pele, a esclera amarelada e vai ter uma anemia grave, né? Porque essa fase da febre terçã justamente é o período de reprodução do vírus, tá certo? Deixa eu ver, o diagnóstico, que é o que pede, né, na segunda etapa, é você fazer o diagnóstico, conduta e tratamento medicamentoso e não medicamentoso, que vocês vão ter que ter em mente, tá certo? O diagnóstico é através de gota espessa, certo? Vai tirar o sangue da pessoa, vai fazer essa gota espessa e vai tentar identificar lá o plasmódio. Na sorologia tem os testes rápidos, na teoria, né? Porque dificilmente se encontra em posto de saúde, infelizmente. E a imunocromatografia também pode ser feita quando for na região sudeste, sul, que não é a área endêmica, pode fazer esse teste rápido através do PCR, tá bom? O tratamento, geralmente padrão na Vivax, é cloroquina por 3 dias e a primaquina por mais 7. Na falcíparo tem o Artemer mais a lumefantrina por 3 dias, ou o artesunato mais a mefloquina por 3 dias. Se encontrar os gametófitos, vai ter que agregar a primaquina em dose única. É complicado o tratamento, entendeu? Dificilmente cai, justamente por isso o Revalida, ele tende a não dificultar nesse sentido, quando ele vê que pode complicar, eles têm essa vantagem, certo? Eles não alopram dessa forma aqui, não. Então, por isso que eu só estou citando aqui, porque está na sequência aqui, tá bom? E a grave, o artesunato mais a clindamicina IV ou IM pode fazer o tratamento da fase grave, que no caso é o plasmódio falcíparo, tá certo?
aqui na sequência ia falar da leptospirose mastiacalma. Dá para me colocar aqui a leishmaniose também. Leishmaniose geralmente vai ser a área rural também. A pessoa, hoje em dia, a galera ama muitos animais, né? Então, vai ter a situação que a pessoa vai levar muitos animais para casa, cuida de cachorro doente, geralmente. Então, aí, geralmente, a dica, a deixa, né, que eles fazem para leishmaniose, né? No caso, a cutânea, tá certo? A leishmaniose cutânea, a ferida, porque eu não sou bom, né? Ainda não tenho poder colocar a imagem aqui para vocês, mas vocês vão visualizar, geralmente na região da perna, vai ter aquela ferida limpa, bonita, bem translúcida, com bordes elevados, mas o centro dela é limpo, entendeu? Então, geralmente, essa é a imagem característica da leishmaniose tegumentar. Então, eles vão colocar que a pessoa foi picada por um inseto, vai colocar só assim, picada por mosquito e tal. Aí você que vai ter que fazer, e aí vai dar a sintomatologia. Geralmente, essa ferida, ela é indolor, vai dizer, não dói, eu tô tranquilo, né? Assintomática. Aqui, ó, os bordes são bem delimitados, arredondados, eritematósa, geralmente é vermelho. Vocês jogarem no Google, dá um Google aí, vocês vão ver aí como é a leishmaniose cutânea. É típica, a ferida ela é típica dela. Geralmente a forma vichoviana, né? E a cutânea mucosa, que é mais frequente na região do nariz, né? Atinge o nariz, orelha, boca. O diagnóstico vai ser feito, que é o que vocês precisam ter em mente. Como eu faço o diagnóstico para a doença? Através do raspado, tá certo? E da curetagem e biópsia da lesão. Vai solicitar uma biópsia da lesão. Então, na hora de descrever o diagnóstico, através da biópsia e raspado da ferida, tá certo? O tratamento é um antimonial, certo? Pentavalente, mais conhecido como a metilglutamina. N-metilglutamina, certo? Geralmente. Ou anfotericina B. Se pedir duas medicações, nunca responde além do que eles estão mandando. Se eles pedirem uma ou se eles te deixarem à vontade, você coloca quantos quiser. Mas toda vez que na pergunta eles colocarem para você quanto eles querem, eu quero 5 características, eu quero 2 diagnósticos diferenciais, eu quero 3 métodos de diagnóstico. Então vocês têm que colocar a quantidade que é colocada. Se passou daquilo ali, infelizmente não é contabilizado. Então coloca o que eles pedem. Não peca, aqui não dá para pecar por excessos. Eles seguem à risca o que eles pedem e só vão corrigir o que eles pedirem. Então responde dentro daquilo que for solicitado. 2 medicações, 1 medicação. Então, se não colocar nada, aí você tem a liberdade de colocar quanto você quiser. No caso aqui, o antimonial pentavalente é a N-metilglutamina, que é o tratamento para leishmaniose cutânea. Pode ser também a anfotericina B e a pentamidina. Mas se for para guardar, guarda a anfotericina B, que é mais fácil, e a N-metilglutamina, que é o tratamento para a leishmaniose cutânea. E tem a visceral, tá certo? A visceral vai ter o mesmo pano de fundo, que a pessoa mora na zona rural, vive com cachorro, com gato, com papagaio, com periquito. Tem muito mosquito na região, então se eles forem perguntar qual seria a prevenção, a prevenção sempre vai ser manter a área do quintal limpa, deixar os animais afastados da residência, usar mosquiteiros, usar telas, usar roupa de manga comprida, calça comprida para evitar uso de repelente. Então isso são as prevenções que a gente pode, os cuidados que a gente pode ter, que não são medicamentosos e que sempre é cobrado no Revalida esse tipo de... E essas características, elas servem para a doença de Chagas, ela vai servir para dengue, ela vai servir para malária, ela vai servir aqui para leishmaniose, certo? Então, são características que você tem de padrão de resposta que tu pode aplicar para todos, tá certo? Então, escreveu isso, essa é a forma de prevenção para esse caso. E o tratamento,
né? Depois de tu conseguir fazer o diagnóstico, no caso da leishmaniose visceral, que a evolução crônica dela também é a hepatosplenomegalia, certo? Febre, perda de peso, falta de apetite, pancitopenia. As complicações geralmente são sangramentos e infecções bacterianas recorrentes, mas vai ter o pano de fundo que eu falei, mosquito, animal, aí tu fica ligado só nesse contexto que eles sempre vão colocar. O diagnóstico pode ser o parasitológico, aqui nesse caso da visceral, que é um mielograma, linfonodo, baço, vai ser encontrado a fase amastigota do mosquito, certo? Que aqui é o flebótomo, tá certo? A sorologia também, imunofluorescência indireta, e a imunocromatografia, certo? E ELISA. Então, eu tô falando aqui para vocês e aí vocês vão pegar essa deixa. Por exemplo, lembra que eu falei na outra lá, Chagas, que você poderia também fazer pelo ELISA? Então tu já guarda o ELISA como um coringa para ti. Rapaz, se eu não lembrar de nada, eu vou jogar ELISA na parada. E a ELISA geralmente vai bater em um desses aí, que a maioria do diagnóstico pode ser feito pelo ELISA, tá certo? O tratamento também é igual, N-metilglutamina. Decora esse, que o resto, e anfotericina B, tu trata tanto a visceral quanto a cutânea. Tá, beleza? Eu pensei que ia estar aqui, mas não tá. Eu quero falar para vocês sobre a leishmaniose, tá certo? Só para finalizar, deixa eu só pegar aqui no resumo. Perdão, leishmaniose não, leptospirose. Leptospirose. Só um minuto. Leptospirose e febre tifoide, tá certo. Leptospirose. Por que eu vou falar de leptospirose aqui com vocês? Porque, assim, ela veio na minha prova, na primeira, ó. Olha o tamanho da questão, certo? Foi a questão de número 36. Então, eles davam o pano de fundo. Qual era o pano de fundo? O pano de fundo aqui era: um homem de 18 anos, residente de área urbana da região sudeste, sujeito a inundação, chega ao pronto-socorro durante o período de chuva, queixando-se de febre, mal-estar, mialgia e desconforto abdominal há uma semana. Refere também que há 4 dias sentiu piora da dor e surgimento de colúria. Ao exame físico, apresenta em estado geral regular, hidratado, hipocorado e quitérico, 3 cruzes em 4, e com sufusão hemorrágica conjuntival. Presta atenção nisso daqui. Com temperatura axilar de 38 pontos. Aqui é a tríade da síndrome de Weil, certo? Que é típico da leptospirose na fase grave. Isso daqui é grave, tá certo? Então, se a pessoa, as características que ele dá, aí ele dá o quadro, e aí baseado nesse quadro ele pergunta: diante do quadro clínico e laboratório descrito, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Então, qual seria as doenças baseado na história? Febre alta, dor no corpo. Aí tu vai pensar como diagnósticos diferenciais, que é o que tem aqui: dengue, malária, hepatite A e a leptospirose, que era a resposta correta. Quando você vai para esse quadro de laboratório, porque eu acredito que eles podem cobrar numa prova na subjetiva, porque geralmente eles fazem isso, eles fazem essa mescla. Cai na prova escrita, na segunda fase, por exemplo, 2024.1, caiu na prova escrita a leptospirose. Na seguinte, subjetiva, geralmente eles pegam uma daqui, entendeu? Para colocar na subjetiva. É um padrão. Então, se vocês tiverem isso em mente, vocês têm essa sacada. Faz as provas anteriores,
e começa a guardar essas informações principais. Então ele jogou aqui, e aqui o que tinha? Tinha uma plaquetopenia grave de 20 mil, certo? Aqui também tinha uma bilirrubina total de 13, certo? E essa bilirrubina total, ela era elevada devido à bilirrubina indireta, também que estava elevada, a creatinina elevada. Então o cara estava com um quadro absurdo, e no exame de urina ele estava com hemácias aparecendo na urina, mais de 100 por campo. Então isso daí é a característica. Então qual vai ser o pano de fundo que eles vão colocar? Eles vão colocar o caso onde a pessoa passou pelas inundações aí no Rio Grande do Sul, ficou sujeita há muito tempo, né, na lama, na inundação. Então, ou ele vai colocar que a pessoa era um morador de rua, e aí ele no colchão dele geralmente estava encharcado, tinha ratos, geralmente eles vão colocar que tem roedores, certo? E aí inundações, geralmente os ratos estão nos esgotos, e aí a urina do rato infectado, da capivara, eles vão colocar vários animais, mas geralmente são os ratos que são colocados na história, ou a pessoa está numa situação de inundação. Então pode ser colocado uma situação como ocorreu no Rio Grande do Sul, certo? Então a leptospirose ela pode vir, e ela é um quadro clínico aonde os diagnósticos diferenciais pode ser uma hepatite A, tem que pensar, pode ser uma dengue, mas aí onde é que você vai tirar a prova dos 9? Geralmente é nisso. Então a característica que ele coloca aqui de sufusão, né, como se fosse uma conjuntivite aqui vermelhada, a esclera do paciente vai estar amarelada, a pele dele vai estar amarelada, ele vai estar com colúria, as fezes dele vai estar esbranquecida, a urina vai estar igual Coca-Cola. Então ele vai dizer que está com dor na panturrilha. Geralmente eles falam isso, que a pessoa sente dor, porque a bactéria ela tem uma certa predileção pela musculatura da perna, principalmente na região da panturrilha. Então a pessoa vai estar dor na panturrilha esquerda ou na panturrilha direita, sinal da bandeira positivo, que é quando você faz a dorsiflexão do pé, a pessoa sente dor na panturrilha, sente dor na palpação da panturrilha. Então essas são as características principais. E a síndrome de Weill, né, de Weill, a síndrome de Weill, ela é uma fase grave. Quando o paciente chega com essas características, ele está na fase grave da doença. Então é perigoso ir a óbito, tá certo? Então pode vir, né, dando todas essas características. Lembrando que a bactéria, o agente etiológico é a bactéria Leptospira, né, que também é a causadora da leptospirose, certo? Contato através de lesões, geralmente que vai ter ali na região, e a pessoa vai estar ali muito tempo exposta, né, àquele ambiente de alagamento prolongado, né, regiões alagadas. Então eles vão colocar essas características. Então tem a fase precoce e a fase tardia. Na fase precoce, temos febre, cefaleia, náuseas, vômito, pode ter diarreia. Tem a sufusão conjuntival, que foi colocada aqui na questão, né? Mialgia, principalmente predileção pela panturrilha. Isso é na fase precoce. Na fase tardia, aí vem a tríade de Weill que eu falei para vocês, né? Que aí já vai aparecer a icterícia, a pessoa já vai estar sangrando por alguma região, geralmente na tosse, tosse, um pouco de sangue, tem injúria renal, né? A famosa ira vai aparecer, essa hemorragia pode vir na questão pulmonar, tá certo? Então são características que vocês têm que ficar ligado. A sorologia, para ter o diagnóstico, tem o MAT, tem o teste da aglutinação e volta a ELISA. ELISA tá em toda, meu amigo. Pode jogar a ELISA que vocês não vão errar não, tá certo? E deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui para vocês. Com relação ao tratamento, exames também, né? Então, que foi aqui na questão, o exame solicitado foi um hemograma. Você pode solicitar exames complementares,
pode solicitar um hemograma, pode solicitar um raio-x, não vai estar errado, que é justamente para ver se a pessoa está com essa hemorragia pulmonar devido à síndrome de Weil. Urina, uma urina simples, vai detectar a presença de hemácias, porque ele vai estar urinando. Então, geralmente o que vai estar alterado também, aqui nos exames, pode pedir uma bilirrubina, creatinina, ureia, que é para verificar se a síndrome renal, a injúria renal já está afetando essa pessoa. Então, os complementares, hemograma, TGO, TGP vai estar alterado, vai estar elevado o TGO, TGP desse tipo de pessoa, né? Porque afeta também o fígado. Então, hemograma completo, TGO, TGP, creatinina, ureia, uma urina simples, certo? Se você jogar essas 5 aqui, já vai ter atingido a meta, certo? E quais são as medidas, as prevenções não medicamentosas? Evitar regiões alagadas, evitar áreas onde tem muito roedor, né? E que mais? Usar bota nessas regiões, usar camisa de manga longa, luva, os EPIs. Então, isso para ajudar, né, a reduzir a contaminação, tá certo? Na fase precoce, pode ser dado doxiciclina e amoxicilina, na fase precoce. E na fase tardia, que é quando já tem a síndrome de Weil, que era no caso esse daqui, e que eu acredito que se eles forem cobrar, eles vão cobrar essa, certo? Que é a fase tardia já, com a síndrome de Weil, que é a cristalina, penicilina cristalina, a penicilina G cristalina, tá bom? A ampicilina e ceftriaxona. Então, como vai tratar? Aí vai ter que fazer a internação do paciente, a conduta, internar o paciente e fazer antibiótico terapia com a penicilina G cristalina, ou ampicilina, ou ceftriaxona. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vou ver se eu consigo gravar mais alguns vídeos mais tarde de outras dicas que possam vir, mas não esquece de estudar arbovírus, tá certo? Dengue, o tratamento ali, as características. Geralmente eles cobram a B e a C, não vão cobrar acho que a galera geralmente estuda que é a D e a A. Sempre eles colocam meio termo justamente para poder pegar, né? A galera, eles vão tentar ver se a pessoa tá afiada. É dessa forma, tá certo? Um forte abraço. O Pato tá de olho em vocês.